Graça e paz, um bom dia a todos. Hoje é dia 18 de novembro de 2025 e nosso devocional diário está em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Paulo vai dar algumas recomendações ali àqueles irmãos, doutrinas na verdade, dizendo que no versículo 3, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Versículo 5, ele continua, não na paixão da concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Veja que aqueles irmãos são novos na fé. Paulo passou muito pouco tempo lá, depois enviou a Timóteo, e aqueles irmãos estão crescendo na fé, no amor, na esperança. Paulo está feliz com isso, mas eles precisam ser doutrinados. Eles estão no meio de uma sociedade, de uma cultura onde a prostituição, a promiscuidade, onde os desejos são trazidos à tona e não há nenhuma repreensão em relação a isso. E o Evangelho, ele vem trazer isso, vem mostrar para nós que nós devemos colocar os nossos corpos em serviço ao Senhor para a glória de Deus. Então ele vai ensinar sobre isso. Ensina também sobre o amor fraternal. Versículo 9. Quanto ao amor fraternal, não necessitais que vos escrevas, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Veja que o grande mandamento ensinado por Jesus é uma realidade já no meio daqueles irmãos. E Paulo, ele vai dizer no versículo 10, ele exorta, ele encoraja aqueles irmãos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. É interessante sabermos que o amor, a graça, o conhecimento, todos podem ser aumentados. Eles não são coisas que nós recebemos, graças que nós recebemos para ficarem ali parados. Nós temos que estar trabalhando, desenvolvendo isso para um crescimento, crescer na graça, no conhecimento, crescer no amor, para um com os outros, no amor fraternal. É o que os apóstolos dizem para nós a cada dia e que nós possamos colocar tudo isso em prática em nome de Jesus. E claro, procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Paulo era um exemplo claro e clássico disso, e ele vai falar sobre isso. Lembra-se que eu falei que Paulo sempre fala sobre a vinda do Senhor em cada um dos capítulos em que foi dividida essa carta? Pois é, aqui ele vai ser mais direto sobre isso. Ele diz no versículo 13 que ele não quer que os irmãos sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Parece que aqueles irmãos estavam sendo alvejados ali por uma ideia de que aqueles que morreram não teriam mais nenhuma esperança, mas Paulo fala, não, vocês não têm que pensar nisso, não pense sobre isso. Eles não é que eles não têm esperança, na verdade eles vão nos preceder quando o Senhor Jesus voltar. Ele explica isso no versículo 15, dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, quem estiver vivo no dia da vinda do Senhor vai depois que os mortos forem na frente. E ele explica como isso vai acontecer, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Interessante que Jesus em Mateus 24 vai explicar justamente sobre isso, mas Jesus ele não fala sobre a questão aqui dos mortos, e Paulo aqui tratando desses irmãos ali, explicando sobre isso para os irmãos, mostra que é um evento que acontecerá antes do alarido, antes de tudo. Nós vamos ver a trombeta tocando e os mortos ressuscitando primeiro. Que coisa maravilhosa! E nós, os que estivermos vivos, o que vai acontecer? Versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Que coisa maravilhosa é sabermos que o Senhor está voltando e ele vai tomar os seus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos, eles serão transformados, conforme Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo número 15, versículos 51 e 52, se não me engano, que esses que estiverem vivos serão transformados no abrir e fechar de olhos. Haverá uma transformação imediata. E como será essa transformação? Essa transformação será para que nós tenhamos o mesmo corpo glorificado que aqueles que nos precederam, ou seja, os mortos que ressuscitaram. Também nós vamos receber esse corpo para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Veja que o arrebatamento não é no abrir e fechar de olhos no sentido de desaparecermos, mas a transformação. O arrebatamento, todo olho verá, toda língua confessará. Aqueles que estiverem vivos no dia da vinda do Senhor perceberão, verão ele vindo. Os mortos estarão, os salvos serão arrebatados,
mas os ímpios, os que não creram em Cristo, ficarão na terra, e nós que estivermos juntos com o Senhor, vindo com os seus santos, ou seja, aqueles que já estão na glória, estão vindo com Cristo, recebem ali os seus corpos que estavam aqui na terra, os arrebatados se encontram com o Senhor, e Jesus vem no último dia, porque Jesus em João 6 diz que ele nos ressuscitará no último dia. Então o último dia dessa terra é o dia do encontro com o Senhor. Se você quer saber mais sobre o arrebatamento, quer saber mais sobre o que Paulo fala em Tessalonicenses, pegar todos esses contextos, toda essa intertextualidade com outros capítulos, versículos, eu quero mais uma vez recomendar que você adquira o livro 1º e 2º Tessalonicenses como você nunca leu. Você vai perceber, você vai entender claramente o que significa o arrebatamento, como foi o arrebatamento e como será o arrebatamento na verdade. Então, não deixe de adquirir esse livro e poder aprender cada vez mais do Senhor com essa carta maravilhosa. Amanhã terminamos a primeira epístola nos nossos devocionais diários, mas não deixe de ler, não deixe de estudar, não deixe de se deleitar na palavra de Deus, porque a cada dia ela nos inspira a seguir. E é isso que Paulo diz no versículo 18: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É com essa palavra que eu te consolo. Jesus vem, esteja preparado para que você possa se encontrar com Ele. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.